Olá, pessoal! Tudo bem, né? Bom, então nesta aula aqui, a gente vai destrinchar o fatorial. Na aula anterior, eu dei uma pincelada para vocês do que era, né? E eu vou recordar aqui algumas coisinhas e a gente vai falar do fatorial algebricamente, matematicamente, tá? Topologicamente, de todas as maneiras possíveis. Bom, então, eu mostrei para vocês na aula anterior que um fatorial nada mais é do que um produto, né, envolvendo números naturais, em que a partir de um número, um dado número aí, você vai diminuindo de uma em uma unidade até chegar no 1. Ou seja, esse número aqui ele é 120, o resultado. Mas ele também pode ser escrito como agrupamento de 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é o 5 fatorial. Então, toda vez que você vê um número com o fatorial na frente, isso significa que você vai ter ele vezes os antecessores, né, sucessivos, até chegar no 1. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E o resultado disso você faz se você quiser, tá bom? Mas a ideia é justamente você entender que o fatorial é esse agrupamento aqui, ó. Então, de uma maneira genérica, vamos ver aqui, ó. Se você tiver um número do tipo n fatorial, o que vai acontecer? Quem que vai ser esse n fatorial? Você começa com n. E aí você vai multiplicando por sucessivos antecessores, né? Então, você tem que multiplicar por ele uma unidade a menos. Aí depois vem ele 2 unidades a menos. Depois vem ele 3 unidades a menos. E assim vai. Até chegar em 4, 3, 2, 1. Até chegar no último. Então, esse n aqui, ó, a gente não sabe que valor que é. E quem que tem que ser esse n aqui, ó? Esse n tem que ser um número natural. Então, sendo n um número natural. Ele não pode ser negativo. Por quê? Porque se ele for negativo, bom, menos 8. Vamos supor que aqui seja menos 8. O antecessor do menos 8 é o menos 9. Ou seja, você vai descendo de 1 em 1 até quando? Entende? Não faz sentido nenhum. Como que você vai pegar, por exemplo, menos 8 fatorial? Vamos supor que pudesse existir isso. Na verdade, existe, mas eu estou querendo explicar uma outra coisa. Aí você vai pegando menos 8, aí você vai multiplicando pelo seu antecessor. Menos 9, menos 10, menos 11, ou seja, isso não tem fim. Ó, isso vai até onde? Então, a definição de fatorial estabelece que esse n tem que ser um número natural. Então, se você tiver uma situação dessa daqui, menos 8 fatorial, você pode ter certeza que esse menos ele está multiplicando o 8 fatorial. Ou seja, se você puser um menos aqui, ó, você põe apenas um menos de cá. Isso significaria que o seu resultado seria negativo. Ou seja, o número que realmente acompanha esse fatorial aqui, ó, ele tem que ser um número natural. Bom, se ele pode ser um número natural, então ele pode ser 1, ele pode ser 2, pode ser 3, ele não tem limites, né? Pode ser 10, pode ser 1 milhão, 1 milhão aí. Obviamente que 1 milhão não vou calcular aqui, né? É um número muito gigante. A desvantagem do fatorial é que ele cresce muito rapidamente. Por exemplo, ó, o 5 fatorial já está em 120. Então, por exemplo, aqui, ó, 1 fatorial é 1, né? Não tem como ser outra coisa. 2 fatorial, 2 vezes 1, que é 2. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. O 10 fatorial já é um número muito grande, que eu nem consigo fazer aqui de cabeça rapidão. Ó. 6, 24, 120, 720. 720 vezes 7, 5.040. Uau! Então, já estamos aqui, ó. Vezes 5.040. 10 vezes 9 é 90. 90 vezes 8 é 720. Então, esse número aqui seria 720 vezes 5.040. Fazendo de cabeça aqui, ó. Olha lá, 720 vezes 5.040. Quer dizer que 10 fatorial, 10. Ó, estamos apenas no 10. Olha o tamanho desse número. 3.628.800. Então, o fatorial ele cresce muito rápido. Mas, se a gente for pensar por um outro lado, quer dizer que ele agrupa números grandes muito facilmente.
Porém, ele só vai agrupar dessa forma aqui, ó. Se você tirar o 6 daqui de dentro, isso aqui já não é mais 10 fatorial. Você não pode escrever isso como 10 fatorial. Você tem que ter todos os números, você não pode pular nenhum, tá certo? Agora, muitos aí já devem estar se perguntando, né? E o zero? Bom, o zero fatorial, por definição, ele é 1. Mas tem como eu te explicar por que a definição traz que o zero fatorial é 1. O fatorial é um agrupamento de produtos. Então, o que acontece? O zero fatorial, né, você está fatoriando nada. Você não está pegando nada aqui. Então, ele não representa nada, ele não faz diferença nenhuma para a gente. Então, o número que não faz diferença nenhuma no produto é o 1. Ou seja, então, para o zero fatorial não atrapalhar ninguém, ele tem que ser 1. Então, faz todo sentido essa definição. Então, vou até colocar aqui, ó, por definição. Mas, já te expliquei o porquê que essa definição ela faz sentido. Bom, o fatorial, ele é um número. Então, a partir do momento que você escreve 5 fatorial, isso aqui é um número. Ele representa 120. O resultado dele é 120, mas ele é um número. 5 fatorial, ele é um número. E aí, o que acontece? Por ele ser um número, existem operações que envolvem esse número. E que operações a gente vai conseguir fazer com isso daí? Bom, deixa eu tirar esse 1 milhão daqui, porque a gente não vai fazer isso. Na verdade, ó, se a gente pegar a calculadora e digitar 1 milhão fatorial, ela não vai conseguir fazer. Quer ver? Minha calculadora aqui, ela deve ter o fatorial. Todas têm. Ó, científica, função, trigonometria, aqui, ó, fatorial, n fatorial. Ó, estouro. Estouro foi demais, né? Vamos tentar o 1000? Ó, o 1000 já tem um número aqui com 1000 dígitos. É muita coisa. Fatorial de 1000, ó, ele tem isso aqui tudo, mais 2.567 dígitos e aí vai. Nossa, é muita coisa. É um número muito gigantesco. Como eu falei para vocês, o fatorial ele cresce muito rapidamente. Bom, vamos ver aqui então as operações que a gente tem no fatorial. Vamos pegar a mais simples. O que será que acontece se a gente tivesse 2 fatorial mais 5 fatorial? Será que isso aqui é igual a 7 fatorial? Ficou engraçado isso, né? A gente coloca a exclamação do fatorial e a pergunta na frente. Bom, vamos fazer parte a parte. 2 fatorial é 2 vezes 1. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. E o 5 fatorial, a gente viu que é 120. Ou seja, isso aqui é 122. Que é bem diferente de 7 fatorial. Então, não vale essa propriedade da soma em fatoriais. Consequentemente, pessoal, também não vai valer a subtração, viu? Se você pegar aí 5 fatorial menos 2 fatorial, isso não dá 3 fatorial. Faz sentido nenhum dar isso. Quer ver? 5 fatorial é 120, menos 2. Só que 3 fatorial é 6. Então, também não vale esse agrupamento aqui de subtrações em números fatoriais. Tá? Você não pode subtrair um fatorial pelo outro, subtraindo apenas o número que está aqui do lado do exclamação. Você tem que literalmente resolver isso daqui e resolver isso daqui, pegar os resultados e subtrair. Tá bom? Então, não existe propriedade para soma e subtração em fatoriais. Agora, isso aqui é diferente disso, né? 5 menos 2. Ó, aí você põe isso entre parênteses fatorial. Não, isso aqui é 3 fatorial. É igual a matemática. Ó. O parênteses, ele agrupa, né, isso aqui tudo e te fala, ó, o que está aqui dentro é um número só. Então, isso aqui está certo. Isso aqui é verdadeiro. Não tem erro nenhum nisso daqui, tá? Mas tem que ter o parênteses, igual qualquer situação da matemática. Bom, então, no caso das somas, a gente tem que resolver um por um, né? E no caso da multiplicação, como que a gente faz? Vamos pegar aqui 2 fatorial vezes 4 fatorial. Será que isso aqui é 8 fatorial? Não vai ser, né? Mas vamos lá, ó. 2 fatorial é 2 vezes 1. E 4 fatorial, 4, 3, 2, 1. Então, isso aqui dá 48. E 48 não é 8 fatorial. Porque o 4 fatorial já é 24, 5 fatorial já é 120. E toda vez que esse número for maior que outro, o fatorial dele já vai ser maior que outro. Tá? Então,
veja que até agora não tem nenhuma propriedade assim de fatorial que a gente possa trabalhar envolvendo as operações, né? As 4 operações básicas. E no caso da divisão, também não vai ter. Ó, você pega 6 fatorial dividido por 3 fatorial. Isso vai dar 2 fatorial? Não vai. 6 fatorial, ó, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Isso tem que ser dividido por 3, 2 e 1. 3 vezes 2 vezes 1, isso é 6, né? Então, vou cortar esse 6 aqui, ó. E é nítido que esse número aqui não é 2 fatorial. Tá? Esse aqui é 5 fatorial, que é 120. Então, note que em nenhuma das 4 operações a gente pode agrupar números usualmente como a gente faz nas demais operações. Então, o fatorial não tem nada disso. Tá? Bom, mas então é difícil demais trabalhar com fatorial, é coisa chata, né? Não tem como fazer nada. Bom, tem sim, tem sim. Como o fatorial, ele reúne produtos, então a gente pode trabalhar com algumas propriedades envolvendo produtos. E já que a gente não pode somar os números, então o que a gente tem em comum? Que propriedade que a gente tem envolvendo a soma e a multiplicação que a gente pode utilizar quando a gente não consegue somar? Colocar em evidência, simplificação entre 2 membros, né? Denominador e numerador. Então, coisas desse tipo vai dar para fazer, e somente. Então, vejamos como que a gente faz. Primeiro exemplo aqui, ó, 5 fatorial dividido por 3 fatorial. Bom, tem um número em cima, tem um número embaixo. Vamos resolvê-los separadamente. 5, 4, 3, 2, 1 em cima e embaixo 3, 2, 1. Como em cima a gente só tem produto e embaixo também, a gente pode simplificar numerador com denominador. Então, nesse caso aqui, ó, o 3 vezes 2 vezes 1 vai embora com quem está embaixo. Ou seja, fica apenas o 5 vezes 4, que é 20. Ah, então isso a gente pode fazer. Pode. E isso que eu acabei de fazer aqui, nada mais, nada menos, foi fazer isso aqui, ó. É como se eu tivesse descido 5 até o 3. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. E parei. Guardei o 3 fatorial. Por quê? Quem está aqui dentro, ó, é 3 vezes 2 vezes 1. E aqui também. Então, eu posso simplificar esses dois ao mesmo tempo. É mais fácil a gente simplificar isso aqui ao mesmo tempo. Bem melhor. Ah, então a gente pode reduzir o maior até o menor e depois cancelar ele. Sim, exatamente. Quer ver? Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Vamos supor que aqui a gente tivesse 15 fatorial. Vixe, é grande, hein? E aqui embaixo 13. Imagina se a gente tivesse que fazer toda essa conta aqui, ó. Mas não vai precisar, não. Então, ó, a gente desce o 15, 14, 13. Fatorial. Você não pode esquecer de escrever o fatorial. Porque se você escreve isso aqui, cadê o restante dos números? Você esqueceu do 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Então, é obrigatório você colocar esse símbolo aí, tá? Para indicar que todos esses números estão aqui dentro. E aí, ó, você cancela o 13 fatorial com 13 fatorial, ou seja, você está simplificando 13 números, né? Em cima e embaixo. E aí sobra 15 vezes 14. 15 vezes 15 é 225, então 15 a menos, 210. É possível o número de cima ser menor que o de baixo, não tem problema não. Vamos colocar aqui, ó, 12, e aqui pode ser 13 mesmo. Então, o que você faz? A ideia é descer o 13 até o 12. Então, embaixo, ó, fica 13 vezes 12 fatorial. E aí eu guardo esse 12 fatorial em cima. Então, a gente cancela o 12 fatorial com 12 fatorial, vai sobrar 1 sobre 13. Então, em operações envolvendo fatorial, qual que é a ideia? Desaparecer o fatorial. Engraçado, né? Para você resolver fatorial, você tem que fazer o fatorial desaparecer. E essa é a ideia. Números fatoriais têm uma consequência interessante nessas operações, que é o seguinte. Se você tiver divisões entre números fatoriais, os resultados de numeradores e denominadores sempre serão números inteiros. Tá certo que 1 sobre 13 não é um número inteiro. Eu falei o resultado de numeradores e denominadores.
Não vai ter como aqui em cima aparecer 1,2 dividido por 9,27. Porque número fatorial, ele só trabalha com números naturais, produto de números naturais. Então, você sempre vai ter aí frações que contêm divisão de inteiros, tá certo? Bom, e se você tiver uma situação assim, ó? Vamos pegando exemplos aqui para a gente tentar abordar todas as maneiras possíveis. Mais de um fatorial, vai, eu tenho 6 fatorial aqui, 4 fatorial, e embaixo eu tenho 5 fatorial. Como que a gente resolve isso? Bom, primeiro vamos fazer da pior maneira possível. Vou descer o 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vou também descer o 4, 3, 2, 1. E vou descer o 5, 4, 3, 2, 1. Quando a gente fala assim, eu vou descer, significa que a gente vai desenvolver o fatorial. Note que essa quantidade de números aqui, ó, 5, 4, 3, 2, 1, ela está aqui dentro. Então, eu posso vir aqui e simplificar. Ó, simplifiquei. Olha lá, o que vai sobrar? 6, 4, 3, 2 e 1. Ou seja, que conta que eu fiz aqui? Isso aqui é 24 vezes 6, então é 144. Que conta que a gente fez aqui? Ó? Ou, a melhor maneira de você resolver isso aqui é seguindo aquela ideia que eu coloquei aqui em cima. Você desce o maior até o menor. Mas, aqui, por exemplo, você poderia descer o 5 até o 4? Poderia. Você poderia descer o 6 até o 5? Poderia. E esse é o melhor caminho, porque o 6 é o maior fatorial de todos. A ideia é você sempre tentar eliminar, ou melhor, simplificar, o maior fatorial de todos. Então, desce o 6 até o 5. Ó, então, eu vou guardar o 5. E aí, o 4 fatorial, ele não vai cortar com ninguém, né? Então, eu já desmembro ele aqui, ó, desenvolvo ele aqui. Esse 5 fatorial vai embora com esse 5 fatorial, aí vai sobrar exatamente esse produto aqui, que dá 144, tá bom? Se você tiver uma situação dessa daqui, ó, 10 fatorial, 6 fatorial, 5 fatorial. Embaixo, vamos lá, 12, 7, não, vamos colocar um 4 aqui, e agora um 7. Bom, para resolver isso aqui, você não vai desenvolver um por um. A ideia é você pensar assim, quem eu desço até onde? Então, observe todos os números e compare alguns de cima com alguns de baixo. Veja quem está mais perto de quem. Então, por exemplo, ó, se você quiser descer o 12 até o 5, vai de cada um. Se você gosta de conta, não tem problema nenhum descer o 12 até o 5. Mas a ideia é você literalmente descer o 12 até o 10, o 4 trabalhar com o 5 e o 7 com o 6, porque eles estão mais próximos entre si. Então, você vai precisar descer menos números, tá? Então, olha aqui, ó, 12, 11 e 10. Parei no 10. Para quê? Porque eu vou cortar com esse 10 aqui em cima. O 6 eu vou guardar. Por quê? Porque eu vou trabalhar com o 7 para desmembrar. Então, fica 7 vezes 6 fatorial. E o 4 fatorial que está aqui no meio, ó, eu vou guardar ele aqui. Ó. Por quê? Porque eu vou descer o 5 até o 4. 5, parei no 4 fatorial. Pronto. Ó. Vou copiar tudo para ir cortando aos poucos. Então, o 10 fatorial vai embora com o 10 fatorial. O 4 fatorial vai embora com o 4 fatorial. O 6 fatorial vai embora com o 6 fatorial. Pronto. O que vai sobrar aqui, então? Ó? Vai sobrar 5 vezes 5 dividido por 12 vezes 11 vezes 7. 131 vezes 7, 700, 910, 917. 917. Vamos conferir as minhas contas aqui. Ó. Então, 12 vezes 11 vezes 7. 924. Bom, aí 12 vezes 11, 132. Vezes 7, 700, 910, com 14, 924. Pronto, tá lá. E como eu falei para vocês, ó, um número inteiro em cima e um número inteiro embaixo. Não é necessário que o resultado seja sempre inteiro. Tá? Podem existir situações em que não vai dar inteiro. Mas numeradores e denominadores sempre serão números inteiros. Você vai ter uma fração cuja
representatividade é a divisão entre dois inteiros, tá? Caso aqui tivesse um sinal de menos, aqui seria menos e o resultado seria menos. Lembrando que o menos, a única coisa que ele interfere é se o resultado é positivo ou negativo. Ele não interfere no desenvolvimento do número fatorial, tá bom? Então, quando a gente trabalhar com divisões de fatorial, a ideia é literalmente você simplificar os números antes de fazer essas contas, tudo bem? Bom, pessoal, por enquanto é isso. Na próxima aula eu vou falar mais um pouquinho de números fatoriais e deixo para vocês aqui o meu abraço.